Fala galera, bem-vindo ao nosso primeiríssimo podcast da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Lucas, sou lá da Igreja do Jardim Nakamura e vou estar aqui com vocês aqui apresentando, guiando aqui esse podcast, mas eu não estou sozinho. Eu gostaria de convidar aqui também a nossa amiga Ribas. E aí, galera? Tudo bem, Lucas? Como você sensacional, tá? tô sensacional, feliz. Ah, que bom. Eu sou a Maria Ribas, sou lá da Igreja do Jardim Independência 2 e vou estar aqui com o Lucas também nessa primeira temporada, vamos dizer assim? Primeira temporada, vai, somos os apresentadores. Mas, antes de apresentar os nossos colegas que estão aqui com a gente hoje, nossos convidados, queria falar pra galera que, se você já gostou do podcast, assim, da ideia, vai gostar de acompanhar, a gente tem bastante coisa também lá no nosso Instagram, @comunidadejovempaps. Então, fica ligado, né, Lucas? Pra não ficar de fora. Quem sabe vir aqui participar com a gente. Segue a gente lá, que é só coisa boa, gente. Todo dia. Se vocês ficarem ligados, acompanharem, você pode ser o próximo a estar aqui. E quem é que tá com a gente mais aqui? Quem é que tá com a gente? E além das nossas redes sociais, a galera também pode interagir no chat, né, Lucas? Pode, manda sua pergunta. A gente tá de olho, manda sua pergunta e vamos pro nosso convidado especial, nosso pastorzão. E aí, pastor, como é que você tá? Fala, Ribas, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Obrigado aí pelo convidado especial, né? Coisa chique, hein? Eu fico muito feliz de poder estar aqui junto com vocês aí que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, para estudarmos a lição da Escola Sabatina nesse projeto especial, um novo projeto que a gente está desenvolvendo aqui na Paulista Sul, junto com nossos jovens da comunidade jovem, né, PS, nosso time forte de jovens aí, vibrantes, com um espírito de missão no coração, para estudarmos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Não tem coisa melhor. Só um toque. Se a gente estudar a lição da Escola Sabatina durante 5 anos, estudamos a Bíblia inteira. Então você tem um tratado de teologia, cara. Nós temos aí uma ênfase muito grande vou virar nesse pastor, estudo. então. Vamos virar então. Muito bom. Já me formei, então. Vamos embora. Mas é legal a gente ter esse contato com a Bíblia diário, né? A lição da Escola Sabatina proporciona para isso e vai ser ótimo passar esses momentos aqui ao lado dos nossos jovens. Mas, Lucas, Ribas, nós não estamos sozinhos. Temos o grande Léo com a gente. Fala aí, Léo. Prazer, gente. Ribas, Lucas, pastor. Cara, felicidade estar aqui. Muito, muito, muito feliz mesmo. A lição da Escola Sabatina eu sou apaixonado, de verdade. Tudo bem que às vezes eu vacilo e não estudo, mas a sinceridade. Quem nunca? Mas, cara, isso aqui é essencial. E eu fico muito contente mesmo de estar participando disso aqui, ainda mais no começo. Que Deus possa estar à frente de tudo aí. Léo, sou do Parque Arariba, não sei, fica a critério seu aí. Você escolhe. Tem acento? Cara, eu nunca vi. Tipo, eu nunca parei pra ver se realmente tem ou não acento. Nunca escreveu o nome dele. Né? Você viu, cara? E desde que eu sou pequenininho, eu ouço essas duas frases, né? Essas duas palavras. Ou é Araribá ou é Arariba. Então, Qual que você prefere, pastor? Você escolhe. eu acho que Araribá fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Negócio de Shekinah, né? Puxa o negócio assim. Mas, pastor, olha, a gente começou nosso podcast bem, com um espaço sensacional, com um espaço legal, bacana. Onde é que a gente tá, pastor? Nós estamos aqui na Escola do Pensar. Olha, é a conhecida escola do professor Gui. E aqui fica o nosso abraço aí, o professor Gui, toda a direção, né? O Júnior, Beijão, que professor. está aí junto com a gente. Abriram aqui o estúdio da Escola do Pensar para a igreja, né? E é muito bom poder estar aqui do lado aqui dos alunos que estão aqui nos bastidores, trabalhando aqui, fazendo esta edição, filmando aqui junto com a gente, né? É uma bênção ter esse espaço aqui para uso da igreja também. O Gui que tem uma visão missionária, né? Uma visão de Deus assim. Um abração para vocês aí, que Deus abençoe muito vocês e que essa escola seja abençoada pelo poder de Deus, hein? Vamos junto. Obrigado, viu, professor? De coração. Não conheço, mas gostaria de conhecer. É gente boa, pode ter boa? certeza. Maravilha. Vou convidar pro meu casamento, hein? Galera, a lição desse trimestre, a gente vai começar a falar sobre o livro de Tiago. Olha como é que tá a lição, linda, sensacional. Bonitona essas cores, Gostou né? da cor? Eu achei legal. Gostei A galera dessa nova tá usando lição, um degradê design, bem bacana. tudo. Meu, a gente vai falar de Tiago. E tipo assim, pastor, o que você tem pra falar sobre Tiago pra gente, pastor? Pois é, Tiago é um personagem bastante interessante na palavra de Deus, né? Alguns falam assim, quem é esse Tiago aí? Quem que ele é? É o Tiago discípulo? E a gente tem informações na palavra de Deus que não é o Tiago discípulo. Por quê? Porque Agripa II, ele, em Atos capítulo 12, se eu não me engano, nós temos a informação de que esse Tiago discípulo foi morto por Agripa II.
Então não poderia ser ele, Tiago, o discípulo, porque quando o livro de Tiago foi escrito, esse Tiago, discípulo, já tinha sido morto. E nós temos aí na introdução Tiago dizendo, ó, eu, Tiago, então assim, foi um Tiago que escreveu. E nós temos a informação que esse Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus. Olha que interessante, Vocês né? sabiam que Jesus tinha um irmão chamado Tiago? Eu sabia. Aí, Você sabia, Léo? Sabia. Tá todo mundo... O estudo da Bíblia tá em dia, tá né, bom. gente? Ah, galera aqui, legal, cara. galera é esperta aqui, rapaz. Tenho certeza que o pessoal de casa também sabe. Oh, mano. com certeza. Certeza. A galera que Então, tá esse Tiago é o interagindo. Tiago, irmão de Jesus. E ele, ao longo do tempo, ele foi tendo assim um certo protagonismo, né, entre os discípulos ali, porque imagina, você tem os discípulos que andaram com Jesus, mas você tem o irmão de Jesus. Nossa Não é? senhora. Ser irmão de Jesus Então, é sensacional. Tá ali do lado. Então, assim, o pessoal, imagina, eles olhavam assim, ó, nós não temos mais Jesus conosco, agora ele, né, foi ao céu e tudo mais, nós estamos aqui para continuar a sua obra, a sua missão. E aí você olha pro lado assim, mas o irmão dele tá aqui. E Pastor, aí, mas- ao longo do tempo, ele foi Imagina a tomando um certo responsa. protagonismo. A Nossa. responsabilidade de ser Sim. irmão de Jesus. Mas, meu, a gente vê também, assim, que o livro de Tiago, ele tem uma linguagem um pouco dura, né? Às vezes... Direta. É bem prática, né? Bem dia a dia, assim, bem cotidiano. dia a dia, a gente vê que teve um problema ali de ele se encaixar no cânon bíblico por causa da sua linguagem. Isso é verdade, pastor? Aconteceu mesmo? É verdade, Como é que é? é verdade. Inclusive, Lutero chama o livro de Tiago como livro de palha. Porque ele imaginava assim, é um livro muito prático, muito superficial em alguns sentidos. Ele queria algo mais teológico, né? Lutero gostava de algo mais profundo, aquela coisa teológica. Não que o livro de Tiago não seja, né? Porque, por exemplo, o Tiago, como eu disse, ao longo do tempo ele foi tomando um protagonismo, né? E se tornando um dos líderes ali. E você vê já em Atos, no capítulo 15, que Tiago é aquele que lidera a primeira reunião teológica, vamos dizer assim, daquilo que iria ser ou não iria ser, o que pode, o que não pode dentro da igreja, já formando ali os certos ritos, né? Situações para aqueles que seriam convertidos e tal. Então, Tiago, sim, tinha profundidade. O livro tem profundidade, mas ele vai numa linha prática, numa linha mais direta. Não fica rodeando, não fica falando, ele vai direto. Então, ele vai falar sobre o que nós vamos discutir aqui hoje, né? Sobre o sofrimento. Ele vai falar sobre o sofrimento, mas ele não vai ficar ali mastigando o Numa sofrimento. rotatória, né? Ele Tipo, vai, pum, ó. O sofrimento tem que ser visto nessa direção. Ele vai falar sobre outros assuntos, ó, tem que ser visto nessa direção. E assim ele vai de forma prática. Eu acho que a gente gosta de coisas mais práticas, né? Mais fácil de entender. Então. A gente não gosta muito de sofrimento, mas tá bom, né? Legal. Pastor, você pode orar pra gente, então, pra gente começar? Claro, com certeza, com certeza. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, vamos nesse momento abrir a Tua palavra, estudar um pouquinho da lição da Escola Sabatina. E nós temos aqui o guia junto conosco e queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender e compreender. Muito obrigado pelos momentos que nós vamos ter aqui, esteja com aqueles que estão nos assistindo também, e que da mesma maneira que o Espírito Santo está aqui, também esteja com eles em casa ou onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, galera. Primeira Bora pra lição, lição? com certeza. Lição um. Agora. Primeira lição aqui que a gente vai falar, o pastor já até falou aqui, a gente vai Primeira lição, comentar. hein? Já imaginou isso? Nossa, pastor, você sabe que depois daqui é direto para Novo Tempo, né? Você sabe que esse Que aqui... responsa, né? Sua agenda tá liberada? Nem tanto. Mas você sabe assim, ó, que esse aqui é um sonho nosso, né? De Oh. ter assim um momento assim de discussão da lição para toda a nossa juventude. Então, você não sabe a alegria que eu tenho aqui no meu coração, aqui, meninos e meninas. Ah, não Dizer sei o meu ó, também, pastor. nós estamos fazendo o podcast da lição. Ixi, Que legal, nossa, hein? chega arrepiou aqui. Estou entrando para a história, viu? Tenho certeza disso. Mas vamos lá, primeira lição. Cortei você aí. Cara, vamos lá. Então, a primeira lição a gente vai falar aqui, né, como o pastor já comentou, sobre sofrer com alegria, né? O texto básico que a gente está falando sobre a lição é ali sobre do capítulo 1 de Tiago, do versículo 1 ao 8, mas a gente começa aqui com uma tirinha bem interessante que eu gostaria que o nosso colega Léo aqui falasse um pouquinho pra gente, né? O que você entendeu dessa tirinha, Léo? O que você achou? Eu achei Cara, legal. A princípio, eu olhei, tipo, diretão, você não tira muitas conclusões, né? Você vê e sempre vê um meme no final. Então o cara, tipo, ele tá discursando para algumas pessoas, ele pega e fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí tem um negócio que, na verdade, não foi nem eu que percebi, eu tava estudando com meu brother, Rafa, e cara, ele perguntou e ficou na minha cabeça: por que de todas as pessoas que estão aqui, o jovem perguntou? Nossa senhora, ainda bem Essa que eu não tinha pegado antes, hein? Então, tipo, aí começou a vir ramificações de resposta, né? Porque você não pensou em uma. Mas jogando pra vocês, assim, lógico, eu já pensei em várias, mas por quê? Por que o jovem?
Olha, eu acho que jovem gosta de coisa fácil. Sério? Fala assim da gente, eu acho, Eu acho que não, Lucas. Eu acho Não, que tipo assim, por exemplo, a gente gosta de coisa difícil, mas que o difícil seja fácil fácil pra é mais gente. fácil. Porque, na verdade, assim, o que é fácil pra gente é difícil pra quem tá olhando. A maioria das vezes. Aí todo mundo acha que é difícil, mas ninguém gosta de coisa difícil. Eu acho que esse questionamento do jovem, alguma coisa não está certa aqui, sobre, tipo, você sofrer com alegria, é tipo, você olhar pra uma situação e falar assim, cara, eu não quero fazer isso. Não, e tem um porém. O jovem perguntou e você percebe no rosto de todos os outros que não curtiram. Ninguém ficou tipo, nossa, Verdade. é isso mesmo, sabe? Aquele sorrisão de concordância. Não, o pessoal fechou a cara e só o moleque perguntou. Mas eu vejo assim também, ó, que o jovem ele gosta de ter uma resposta mais concreta. Sim. Ele questiona mais. Ele questiona mais. Ele não se contenta com Ele assim... sai do comodismo, né? Sabe aquela história de pai? Fala assim, pai, por que eu tenho que fazer isso? Aí, aí o pai fala assim, porque sim, ué. Porque eu sou seu Mas pai. por que sim? Então, o jovem, eu acho que só o porquê sim não é o suficiente. Não. Ele quer saber o porquê. E aí, nessa visão aí, eu acho que o jovem ele gosta de se aprofundar mais. Ele gosta de ir mais fundo nas questões. Eu acho que isso é interessante. Então, ele não é raso. Eu acho que ele é mais profundo até nesse sentido. Eu pensei também, pastor Lucas Ribas, que talvez o jovem aqui não sofreu ainda. Talvez ele não tenha sofrido ainda pra, tipo, testar essa teoria. Ou, Lucas, ele sofreu e não entendeu por que sofreu. Exato. Que é o que acontece muito, né? E aí, tipo, ele pergunta, como é que eu vou ficar feliz? Exatamente. Tipo, você é bobo? Até porque quando a gente pensa em sofrimento, a gente pensa em algo ruim, né? Algo que vai trazer dor, Sim. algo que vai trazer marcas, machucados, Sim. ou fisicamente, ou moralmente. E aí, como que a gente se alegra com isso? Sofrendo com uma doença, com alguma coisa que a gente tá passando? Como é que isso funciona? E outro detalhe, hein, Lucas? Porque assim, ó, sofrimento tá na vida de todo mundo. Quem não sofre? Exato. O bebê nasce sofrendo. Tá no mundo, O menino já nasce chorando lá, Tomando a criança um tapa, nasce lá, já nasce tomando um tapa. A vida é assim, ó, toma. Aí Já entra foi. o ar no pulmão, já entra ardendo, porque ele não tinha esse negócio, né? Então, sofrimento faz parte da vida do ser humano. Agora a diferença tá como é que a gente vai encarar esse sofrimento. Não dá pra tirar o sofrimento. O sofrer a gente entende. Eu acho que no título da lição que a gente precisa entender é que tipo de alegria a gente precisa ter. O que é essa alegria aqui? Boa. Pois é, mas aí, tipo assim, ó, a gente vê que, por exemplo, sofrimento, principalmente pra gente cristão, é algo que, às vezes, até afasta as pessoas de conhecerem a Cristo por conta disso, né? Quem nunca foi falar de Jesus pra alguém e falou assim, não vou pra igreja, porque senão eu não vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que começar a viver assim, dessa forma, não sei o quê, e leva aquilo ali como se fosse algo ruim, como um fardo, e muitas vezes as pessoas olham pra vida de um cristão e vê que ele tá sofrendo e acha que o cristianismo é só sofrimento, só sofrimento. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, se, o sofrimento em si, né, sofrimento no contexto aqui que a gente tá fazendo, a gente tá vendo, de fato, ele é um requisito do cristianismo, o sofrimento? Porque a gente lembra que Jesus, né, ele fala, se você quer me seguir, pega a sua cruz, amigão, e vem comigo. Segue. E aí, o sofrimento faz parte da vida do cristão? Como é que é? Como é que funciona? Vou deixar aí pro Lucas e a Ribas responder. Minha querida Ribas. Lucas não, Léo. É Léo, pastor. falou. É Léo, pastor. Quem falou Lucas? É Léo, Ninguém pastor. falou Lucas. Foi Léo. Léo, você ouviu errado. E aí, Léo? Cara, Você ou eu? duas coisas. Antes, repete essa pergunta aí. Sofrimento. Eu queria saber assim, se o sofrimento, ele é o requisito do cristianismo, do cristão. Eu acho que eu não colocaria nem como requisito. Porque, como o pastor falou, faz parte, cara. Sendo ou não sendo, vai estar. É. Vai ter. E eu mudaria só uma palavra na sua pergunta. Se é requisito, não. Mas se é um benefício. Tudo que a gente passa. Se isso beneficia a gente ou não. E aí, se a gente parar para olhar todo o contexto de todas as pessoas, Abraão, Moisés, cara, a gente consegue olhar muitos benefícios, velho. Eu olho para Moisés e eu vejo que em meio às provações que ele viveu, ele percebeu e ele fortificou a dependência que ele tinha de Deus. Eu olho para Abraão e eu vejo a fé, tanto é que é o pai da fé, né? Eu vejo que, tipo, com o tempo, com tudo que Deus foi mostrando para ele, e ele acreditando, o benefício para ele foi que ele foi só aprimorando. Então, um dos benefícios é esse, aprimoramento da fé. Talvez, olhando para Moisés, um dos benefícios seja, tipo, a percepção da dependência que você tem de Deus.
Então, eu olho dessa forma. E, quer falar? Quer falar? Não, pode ir. E é legal que, assim, o sofrimento, né, visto de modo geral, causa, assim, benefícios, porque, por exemplo, você vai pra academia, você se mata lá nos exercícios, volta pra casa cansado, no outro dia não consegue nem levantar, dor na barriga, dor no braço, mas, assim, você sabe que aquilo ali vai te causar algo bom, né? Você, sei lá, tá querendo fazer uma dieta, alguém pra engordar, no caso eu, no meu caso é complicado, né? Porque eu tenho que comer muito, aí eu não gosto de comer muito. Mas, tipo, Soja. Né? Soja é bom? Não sei. Mas aí, tipo, a gente passa por alguns sofrimentos quando a gente consegue vislumbrar o final daquilo ali. Por exemplo, faculdade, quem vai casar se mata aí pra pagar um monte de coisa, mas sabe que depois vem a bênção ali. Eu lembro daquela música, é um tesouro no final. É um tesouro no final da jornada dessa vida, né? Fala aí, minha queridinha. Cara, é legal a gente pensar que, às vezes, a gente escolhe, por exemplo, igual o sofrimento da academia, a gente sabe que no final a gente vai ter um resultado ali que a gente tá esperando. E aí a gente sofre, mas sofre não com vontade, mas tipo assim, tô sofrendo, mas tá tudo bem, porque no final eu vou ter alguma coisa. Mas e no sofrimento da vida? Quando tá passando por alguma doença? Uma doença, algo grave, você descobriu uma doença muito grave. E aí? Como é que a gente vai encontrar essa alegria? Porque se a gente pensar nas coisas do dia a dia, do cotidiano, é fácil encontrar alegria sabendo que a gente vai ter a recompensa. Mas e quando a gente não consegue enxergar a recompensa no final? Ou da doença, ou da morte, ou do sofrimento, ou de qualquer outra coisa. E aí? Sabe que interessante? Eu estou ouvindo vocês falarem aqui e pensando em Tiago, né? Um autor que escreveu o livro de Tiago que a gente está estudando aqui agora na nossa resenha, né? Então, assim, estou pensando em Tiago assim e vendo Jesus pregar. Lembra que ele era o irmão de Jesus. Não tem como esquecer. Ele não está entre os 12, não foi escolhido. Uhum. Não sei por que motivo, mas Tiago, naquele momento em que Jesus estava ali no seu ministério prático, né, na sua vida ali, vivenciando o ministério, né, e tudo mais, ele não fazia parte dos 12 e tudo leva a crer que ele não tinha toda essa crença em Jesus Cristo, assim como ele tem agora aqui no livro de Tiago. Mas ele está observando Jesus. E o que Jesus tem em seu ministério? Alegrias ou sofrimentos? O que tem mais dentro do ministério de Jesus? Tinha alegrias também. Mas quando a gente vai pesar, cara, tinha muito sofrimento, né? De todos os pensamentos que a gente pode aqui imaginar. Então, por exemplo, ele criou o ser humano e vê o ser humano rejeitando ele. Ele criou o ser humano e vê um cego. Olha onde o ser humano chegou. Ele criou o ser humano, criou a terra, aí ele vê um cara leproso. Imagina, ele criou tudo perfeito, agora a lepra, a doença faz parte do dia a dia. E não bastasse isso, agora ele vê esse ser humano contra ele, né? Ele chama para a vida eterna e os caras querem ir para condenação, quer curtir a vida, quer fazer as coisas da vontade dele, do jeito dele, e ele vai observando isso. Olha como isso de forma humana vai entrando e fazendo parte da vida de Jesus. Aí Jesus chega um momento em que ele vai orar e ele chega a uma situação tal, próximo ali já da morte dele, que ele soa sangue. Olha só o nível de sofrimento que Jesus chega. E eu vejo assim, Tiago observando o seu irmão e vendo todo o sofrimento acontecendo. E por último, o máximo, clímax disso é o quê? A cruz. É a cruz. Nossa, ele vê o seu irmão na cruz. Você acha que estava só Maria lá, a mãe? Mas, cara, estava ele olhando lá, ele observando. E até então, Tiago não era alguém do cristianismo. Não era um seguidor do cristianismo. Era o irmão de Jesus. Ele estava observando assim e analisando por que, imagino ele, né? Por que Jesus está nessa pegada? Por que ele não desiste? Por que ele escolheu seguir tal direção? Por que está dessa forma? Então vai imaginando, vai tentando ser o Tiago aí na sua história, né? Nessa narrativa. E aí, olha só, aí ele olha assim, Jesus morre. E aí depois de 3 dias ele ressuscita e passa, a Bíblia diz, 40 dias andando na terra. Conversando com os discípulos, conversando com pessoas. E eu acredito que Tiago, acredito assim, pela fé, não temos nenhuma informação em livros e nada, mas acredito que pela fé Tiago teve um encontro com Cristo em algum momento. E ele deve ter falado assim, por que você enfrentou tudo isso? E vendo o resultado de que quem era Jesus na realidade, que era o Filho de Deus, eu acho que ali ele tomou a decisão, falou assim, entendi por que você sofreu. E pastor,
olhando, tipo, cara, imensurável o poder de Deus, óbvio. Não era mais fácil ele só estalar o dedo e falar assim, ó, tá consumado. Era do que muito. fazer todo o trâmite Nossa, de mandar com o seu certeza. filho. Entendeu? Por quê? Era muito mais fácil, né? Mas a vida do ser humano não é fácil, amigão. E olha só o que está escrito aqui, ó. Primeira Tiago, aí no capítulo 1º, no primeiro versículo a gente responde essa pergunta e as outras questionamentos aí que podem estar surgindo na mente de muita gente. Talvez de você em casa aí, tá surgindo vários questionamentos, esse negócio aí de Tiago, tal, essa coisa toda. Olha só, o versículo 1 do primeiro capítulo já responde muita coisa. Olha o que diz aí. Tiago, servo de Deus. Aqui, Tiago, que foi transformado de alguém incrédulo, né? Que não estava acreditando no ministério do seu irmão, que ele era o filho de Deus e tal. Agora ele não se coloca aqui como alguém incrédulo. Ele se coloca agora como alguém o quê? Servo. Algumas traduções traz aí a palavra que ele é escravo de Deus. Em algumas traduções. Então, olha só, Tiago, servo de Deus. E olha só o que ele fala a respeito de Jesus. E do Senhor Jesus. E ele é muito convicto. Cara, né? agora ele está convicto. Agora ele sabe do porquê do sofrimento. Agora ele sabe por que Cristo passou por tudo aquilo. E quem escreve o livro de Tiago é o cara que tem total autoridade para falar sobre o sofrimento. Porque ele viu na sua família o sofrimento acontecendo com seu irmão. E eu acho isso legal, pastor, porque assim, ó, a Ribas tinha comentado que às vezes a gente não entende o sofrimento, que as pessoas passam, doença e tudo mais. A gente sabe de modo geral que é por conta do pecado em si, mas a gente pode também adquirir alguns benefícios sobre esses de sofrimentos que a gente tem, porque assim, a gente escolhe, né, ir pra academia, né? Sim, Como você falou, escolhe escolha. ficar na academia, ficar braço doendo lá, e inclusive eu vou escolher ir pra academia mês que vem. E aí a gente vai lá e escolhe. Só que a gente também escolhe ser cristão. Então, a partir do momento que você se assume cristão, e aí volta naquilo que eu falei no começo, você entende que você tem que carregar uma cruz. Beleza, isso é um sofrimento que você escolhe passar. Mas quando vem alguns sofrimentos que estão fora do nosso alcance, ou quando vem para a nossa vida, eu tenho um pensamento que eu venho levado de toda a minha carreira cristã, que é o seguinte: todo sofrimento que tem para mim, toda coisa que acontece para mim, é uma oportunidade de mostrar a glória de Deus. Olha aí, cara. Show. Cara, ó, E é isso que o Tiago vem falando, que você comentou. Meu, Tiago viu o sofrimento. Talvez ele não deve ter sido chamado, sei lá, porque estava desviado, não sei. Não, ele Mas, não queria não mesmo. Ele não queria. acreditava no ministério do irmão. E aí Cara. ele vê o irmão sofrendo e agora ele pensa nisso. Meu, o sofrimento que eu vou passar, o sofrimento que qualquer pessoa passa, É uma oportunidade para Nossa, mostrar o poder e a show, glória show. de Cristo Jesus. Hein? Você falou isso e me fez pensar em... Jesus, quando Jesus é crucificado, ele... Quando termina, os soldados tiram Jesus. E era profético que não iam conseguir quebrar as pernas de Jesus. Certo, pastor? Certo. E aí, pra compensar isso, talvez, o que eles fazem? Eles pegam uma lança e perfuram Jesus aonde? Na costela. Aham. E o que sai de dentro de Jesus? Sangue misturado com água. Com água. E aí quando sai, talvez não com essas palavras, mas o soldado e todas as pessoas que estavam ao redor, elas têm a certeza de que aquele é o filho de Jesus, de Deus, certo? E eu acho que é muito pontual, às vezes, Deus permitir que algumas coisas aconteçam com a gente, porque Ele quer ver água saindo de dentro, não só o sangue. E eu acho que quando as pessoas veem água, aí vira o testemunho, a gente testificar a cruz. Então, eu acho que Deus permite essas coisas pra isso. Pra gente ter essa oportunidade. Ô, Léo, você falando isso aí, sabe o que eu pensei? Desculpa aí, Ribas, te Pode cortar, falar, mas pode falar. a lição é tão legal, né? Mas você falando isso aí, sabe o que eu pensei? Eu vejo assim que até no sofrimento de Cristo, Cristo salvou. Sim. Sim. Olha aí, cara. Ele tava morto, cara. Que frase Pode repetir, pastor? Porque eu vou anotar aqui pra mim. Até no sofrimento de Cristo, Cristo salvou. Que coisa Você sensacional. vê que coisa fantástica. E aí, só pra terminar aqui assim, ó, ele fala do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo, então ele reconhece aqui Jesus agora como Senhor da vida dele, inclusive, e ele fala assim, é o destino da carta. E aí vai responder a pergunta aí que o Lucas fez. Ribas, não perde não, só o que você ia falar aí, tá? Ele fala assim, ó, as 12 tribos, essa carta foi escrita para quem? Para as 12 tribos que se encontram aonde? Na diáspora. Sabe o que é diáspora? Dispersão? Dispersão. Dispersão Olha. por quê? Olha. Por que dispersão? Teologando. Você tá fera, hein, Tá Lucas? no mundo, tá no mundo. Teologando. Demais, Tá no demais, mundo. demais. Obrigado. Pastor Pardinho? É, partinho. Sabe por que dispersão? Porque eles foram dispersos. Por que eles foram dispersos? Por causa da Perseguição. perseguição. Da perseguição. Então, amigão, ser cristão não é estender um tapetão vermelho assim, ó, Vai pro e céu. você ficar lá.
Vou ganhar um carro. É uma rua de buracos. Não é, não. Obstáculos. Assim, a pregação da prosperidade, ela é muito bonita, o evangelho da prosperidade, né, é muito bonito. Venha que vai estar tudo certo, venha, seja cristão, que é isso aí. E como o Lucas falou, muita gente escolhe ser cristão, porque imagina assim, ó, sua vida vai mudar, você vai ser transformado e tal. Eu tô esperando uns 4 anos. 5 anos de batismo já aí. Não, no dia do meu batismo, o pastor falou assim, ó, vai piorar, mano. Mas eu já tava molhado, Na minha vida cristã, eu já cheguei a cobrar alguns títulos de Deus. Tipo assim, Senhor, você não é o cara dono da riqueza, eu tô aqui com as contas pra pagar, não tô conseguindo, cara. Mas a verdade é essa. Eles estavam dispersos por causa da perseguição. Então, ou seja, a perseguição faz parte da vida do... Faz parte, cara. Não tem como tirar. Não tem como viver diferente. Ser cristão e não ter dificuldades. Se não tem dificuldades, alguma coisa pode estar errada. Então, fique atento a isso. Isso é importante. Então, escolheu ser cristão? Opa, sou adventista, sou, sei lá, sou cristão de outra denominação, não importa. Sou cristão, quero seguir o que está escrito na Bíblia, tudo mais e tal. Cara, entra no ringue aí que nós temos uma batalha, uma guerra para enfrentar. O mundo vai te bater. E eu acho, pastor, que, tipo, para você refletir Jesus em meio ao sofrimento, é aquilo, né? A gente reflete tudo aquilo que a gente contempla. Então, verdade. Cara, se a gente contempla a cruz, contempla Jesus Cristo, contempla a salvação que Ele nos deu e a eternidade que Ele nos promete. Anota essa frase aí. Eu vou anotar. Nossa, tô anotando tudo. Mais uma pra anotar aí. Eu vou Fala aí de novo, Léo. Fala aí de novo. Nós refletimos tudo que contemplamos. Escreve embaixo assim, ó, Léo. Rapaz. Obrigado, Léo. Você ia falar um negócio aí, eu te cortei. Cara, o que eu ia falar sobre tudo isso que vocês falaram, mas que também responde a pergunta do Léo, que ele fez anteriormente pra você. Por que só não estralou o dedo e está consumado? Justamente por causa disso. Por que a gente escolhe ser cristão, mesmo sabendo que tem a perseguição, que a gente vai passar pelo sofrimento, pelo desafio? Mas por que a gente tem a alegria? Porque não foi só pelo estralo de dedos. Porque a gente sabe que quando a gente olha pra cruz, a gente sabe que aquele sofrimento foi muito maior. Foi. E que a gente tem uma esperança muito grande. E que se a cruz não tivesse existido, e se tivesse sido só um estralo de dedos, não ia ser a mesma coisa, porque ia ser... tudo bem, aconteceu, magnífico, glorioso, mas... Precisava de algo palpável. A gente tá sofrendo e ele não sofreu, então ele não viveu a mesma coisa que a gente viveu. Então talvez a gente não teria a mesma esperança que a gente tem hoje. E por isso que foi tão necessário a obra da cruz. E é aquilo, né? E é o que traz esperança. Na escola, acho que, tipo, ninguém fez uma prova sem o professor passar a matéria, né? Sim, exatamente. E, cara, e o mais engraçado é que Jesus veio, passou a matéria, ainda olhou pra gente e falou assim, vocês vão fazer uns bagulho muito maior. Sim. Cara, vai ser muito maior. Cara, você não vai tirar 10 na prova, você vai tirar 100. Você vai tirar 100. E aí, tipo, você fica, cara, Jesus fez aquilo, como é que eu vou fazer um negócio maior, velho? E aí é que legal que a gente consegue, né, responder as aflições da vida, primeiro com fé, né? Porque você escolhe passar por isso, mas se a gente ter um ponto ali pra se pegar, que tipo, eu tô passando por isso, mas é por quê? Sabe? Que nem o pastor falou. Quando você aceita ser cristão, você tá dentro de um ringue, cara. Você vai lutar com alguém. Você não vai estar num tapete vermelho. Você não vai ter uma vida boa. Você não vai, tipo, me batizei, vou deitar na minha cama e esperar o anjo me levar. Não é, cara. A gente tá numa luta espiritual todo dia. E a partir do momento que você define um lado, eu sou de Cristo, o lado inimigo vai atacar. E aí passa as aprovações, aí a gente passa, por dificuldade na família, talvez alguma doença, alguma coisa. E uma resposta que a gente deve ter, tipo, a essas aflições é, tipo, primeiramente, você saber, né, o caminho que você tá, o que você escolheu, né? Porque às vezes, quando a gente escolhe ser cristão, a gente já tá ciente de algumas coisas que a gente vai fazer. Eu conheço muita gente que perdeu emprego porque se tornou cristão, perdeu amigos, perdeu esposa, perdeu mulher, perdeu um monte de gente. Mas algumas outras coisas, como eu disse, é uma oportunidade, né, para que Deus possa fazer um milagre, porque assim, Deus também usa o nosso sofrimento para testemunhar para as pessoas lá fora. Às vezes é preciso que você passe uma doença muito grande, Deus te cure, para que alguém da sua família olhe e fale assim, que Deus é esse que te curou. Testemunho, né, mano? É um testemunho. E aí, tipo assim, só que quando a gente tá nesse meio cristão, né, a gente tá nesse meio assim, a gente para pra pensar o seguinte, existe tentação e provação. E aí vem um negócio estranho, porque assim, quando a gente define ser cristão, a gente é tentado ou é provado por Deus? Pastor, responde pra gente. Então, essa pergunta ela é muitíssimo importante. Muitíssimo mesmo, porque a gente precisa entender o que é provação e o que é tentação, porque isso pode movimentar, inclusive, as nossas ações. Dependendo da forma que a gente vai agir diante de uma, diante de outra, também pode mudar a nossa concepção em relação a Deus. Então, olha só,
Vamos ler aqui um verso aqui que está escrito aqui, ó, no próprio Tiago aí, Tiago capítulo 1, aí nos versos 2 e 3. Olha o que diz aí. Meus irmãos, olha o carinho que ele escreve, né? Meus irmãos. Aquele que antes era descrente agora faz parte da Irmandade. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, de cara a gente percebe que há uma diferença entre provação e a tentação. A provação nos traz o quê? Deve nos trazer, né? Alegrias. E aí ele fala assim, ó, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Então, a provação em si produz um fruto chamado perseverança. Então, olha só que interessante. Outro detalhe aqui importante. Que a palavra várias, no grego, ela tem uma ideia muito interessante. É a palavra poikilos. Poikilos é a palavra que derivou do português, a palavra polígramos. Que isso? Polígramos tá é aquele assim, várias cores, tá né? Minha cabeça deu tela azul aqui. Anota aí. Acabou. Polígramos é aquele que deu várias cores, assim, né? Então você tem lá uma cor mais clara e tal, aquele degradezinho e tal, várias cores funcionam. Polígramos, né? Várias cores. Então você tem tentações de todo tipo de cor. Você tem tentações cinza, aquela mais clarinha, a outra mais preta, vermelhão. Então você vai passar por provações. Essa é braba, né? Você vai passar por provações ao longo da sua vida, tanto das mais simples até as mais, vamos dizer assim, difíceis de serem passadas. Elas são inevitáveis. As provações são obstáculos inevitáveis. Você vai passar por elas. Mas e as tentações? As tentações é um pouco diferente. As tentações, elas vêm para nos privar, vêm para nos retirar do caminho, pensa assim. Enquanto a provação te coloca no caminho, te pruma e te põe em pé, a tentação vem para te derrubar e te tirar do caminho. Então essas são as grandes diferenças da provação. É a grande diferença da provação e tentação. Provação te coloca no caminho e te põe em pé, porque te deixa mais maduro, mais cascudo, né? Você já enfrentou uma dificuldade, você tem condições de enfrentar outra, e mesmo que a outra seja maior, você tem essa condição. Você vai acostumando você com a vai dor. acostumando com a dor e você vai entendendo a dor Aprendendo a lidar, né? e aprendendo a lidar. E aí, para entender e aprender a lidar, isso aí a gente pode chamar de sabedoria ou de maturidade. Mas vamos usar a palavra sabedoria, que é a palavra que é utilizada na continuação aí que Tiago quer falar para nós. Nós precisamos saber tratar, lidar com a provação com sabedoria, né? A tentação você tem que retirar da sua vida, você tem que excluir ela, mas a provação você tem que aprender com ela. Eu lembro de Estevão, Quando tá sendo apedrejado. Até falei com o Diego e a Ribas lá embaixo. Que tipo, imagine, você tá sendo apedrejado e aí quando você ergue a sua cabeça, as pessoas veem luz em você. Olha aí. É isso mesmo. Imagina, tipo, já nem era mais Estevão ali, porque ele tava tão focado em Jesus, tanto é que quando ele olha, tipo, já o filho à direita do pai. Pô, velho, isso é louco. E isso é legal demais, cara. Tipo, a gente entender, de fato, essa questão de provação, porque realmente gera sabedoria e também acho que gera experiência, né? Quando você passa por provações, você adquire maturidade, que nem o pastor falou, sabedoria, mas essa maturidade seria uma maturidade espiritual. E você consegue ajudar outras pessoas com isso também, né? Então, tipo, você passa, tipo, a realmente, que nem você falou, a ser contemplar Jesus e viver como ele. Porque Jesus, ele sabe o que é ser tentado. Porque antes de começar ali o seu ministério, ele foi tentado no deserto, ele sabe o que é tentação. E todos os dias dele, eles estavam passando provações. Então, ele tinha uma experiência, Jesus como homem, tinha uma carga, tinha uma experiência para entender o seu próprio filho, o próprio ser humano. Por isso que ele é o nosso Salvador perfeito, né? Da lição passada que a gente estudou, nosso mediador perfeito e tudo mais, porque ele conhece. Então, a aprovação gera sabedoria e a gente consegue não só lidar com as nossas, mas principalmente, ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é sensacional. Porque às vezes eu tô com uma dificuldade muito grande na minha vida, falo assim, pastor, ou Léo, Ribas, quero conversar contigo. E aí, o que eu faço? Eu falo assim, passei por algo parecido, faz desse jeito, eu fiz dessa forma, eu orei, li tal história na Bíblia que me ajudou, quiser eu vou contigo, a gente vai, passa junto, olha que legal, olha que sensacional. A importância dos irmãos, né? Das pessoas ao seu lado. Exatamente. É porque a gente vai aprendendo um com o outro, né? Que nem a Ribas falou aqui. A gente vai aprendendo um com o outro. A história de um fortalece a história do outro. Sim. Né? E assim a gente vai percebendo também que não é só eu que sofro.
Sim. Não é? Tem outro que sofre também. Eu vou dizer outra coisa aqui. Sempre tem alguém que sofre mais que a gente. Sempre Sim. tem. Sim. Então, a gente tem que ter sabedoria para entender isso aí também. Ó, a provação, as dificuldades, né? A palavra provação aí no grego, grava aí, Léo. Ribomone. Ribomone. Ah, Ribomone. tá fácil, tá fácil. mano. Vou chamar Ribas assim. Ribomone. Muda o seu Lembra Instagram, da muda o seu Riba? Instagram. Ribomone. Arroba Será que tá Ribamone. disponível? Palavra, Arroba Ribamone. Aprovação em grego é ribomone. Quer dizer, é a aprovação da situação, aprovação do dia a dia. É a aprovação não de uma pessoa que te prova. Tem gente que prova a gente, né? Sim. Sim. Mas é a aprovação da situação. Estamos sendo provados por alguma A coisa que todo aconteceu. E aí, olhando essa aprovação, vivendo essa aprovação, passando por ela, tanto no olhar quanto no viver, ou passando por ela, nós vamos aprender com isso, de alguma maneira ou de outra. Pastor, e a gente sabe que tentação já não é algo bom, mas a aprovação em si, ela te traz algo ruim? Depende de como é que você vai encarar isso daí, né? Ela vai trazer algo ruim se você escolher assim. Então, você tem duas maneiras de olhar para a aprovação. Duas vertentes. Duas aí. vertentes. Você pode olhar para a aprovação e falar assim, ó, por que Deus? Por que estou sofrendo assim? Por que tudo isso e tal? Ou você pode passar pela aprovação e entender assim, alguma coisa eu vou aprender com essa aprovação. Show. Nossa, pode falar, Ribas. Sabe, eu acho que a lição dessa semana é justamente isso, essa chavinha, né? Essa virada de chave pra passar disso de por que Deus pra seja feita a sua vontade, sabe? Tudo tem um propósito. Eu acho que essa virada de chave é quando a gente entende que não é Deus que tá nos fazendo passar por aquilo, tá nos provando, tá mandando a aprovação. Ele tá permitindo que aquilo aconteça com a Sim. gente. Ele não tá mandando, ele não quer que você, sofra, que você passe por isso, porque ele é seu pai, nenhum pai quer que o filho sofra. Mas ele vai permitir que isso aconteça com você, porque ele sabe que isso é necessário para que você possa atingir o seu propósito. É necessário que você passe pelo processo para que você atinja o seu propósito. E o mais legal de tudo isso é que quando você atinge o propósito, talvez você atinja ali o seu propósito, beleza, acabou. Mas nunca acaba por aí. Sempre você vai encontrar alguém na sua vida que você vai poder testemunhar sobre isso e usar todo esse processo que já se transformou em propósito para fazer o que a gente já falou aqui, contagiar outras pessoas também. Então, quando a gente entende essa viradinha de chave que ele não tá te dando aprovação, mas ele tá permitindo que você passe. Se ele tá permitindo, ele tá cuidando. Se ele tá cuidando, Sim. vai ficar tudo bem, sabe? Então, Exatamente. O que a Ribas falou, juntando com o que você falou, pastor, eu trabalho muito com metáfora e as historinhas da Bíblia, né? Uhum. Tipo, aí me veio a história de Pedro, mano. Aham. Quando ele tá no barco com os outros dois, e aí do nada vem Jesus, tipo, no meio assim do mar. E eles gritam, eles se assustam. E a gente é tão direcionado a culpar Pedro pelo questionamento, mas os outros também questionaram. Tipo, eles acharam que era um fantasma. Mas pelo menos Pedro foi questionando. Aham. E aí por que eu associei? Porque Jesus estava lá. E ele falou, pode vir. Eu tô te olhando, pode vir. E aí no momento, nessa caminhada, e Pedro estava indo sobre as águas, e eu imagino que a sensação, tipo, enfim. E aí Pedro por um momento ele afundou. Porque eu acho que ele parou de olhar para Jesus. Sim, Ele olhou para a tempestade. sim. Ou seja, ele para de olhar, tipo, pai, eu tô passando por uma provação aqui, mas eu sei que existe um propósito muito maior. Mas tem pessoas que preferem olhar, cara, eu tô passando por isso aqui e eu não tô conseguindo ver saída. Por que tá acontecendo isso? Eu não mereço. Tal. E aí, tipo, acaba olhando só pra tempestade. E aí o que acontece? Pedro afunda. Só que quando Pedro afunda, Jesus ele não faz cessar a tempestade. Ele primeiro pega Pedro e faz cessar a tempestade que estava dentro de Pedro. Pra depois ele pegar a situação e falar assim, agora chega. Agora que eu te acalmei, agora eu acalmo o externo. Porque é sempre isso. Cara, você tá passando por uma dificuldade, não espere que Deus ele cesse a tempestade por fora. Porque a ideia dele é acessar o seu coração, a sua mente. E fazer você confiar e ter essa fé de que, cara, tô passando, mas amém. Amém. Léo. cara, só um comentário. Pode falar. A tempestade, ela sempre vai ser maior que a gente. Sempre. Nunca vai ser uma tempestade menor. Porque se é uma tempestade menor, a gente vai poder controlar com a força das nossas mãos. Então nunca vai ser menor que a gente. A tempestade que Pedro devia estar vendo ali, as ondas devia estar Cê é louco. muito... Nossa,
O Medina ia bagaçar. Desse jeito. Cara, sempre vai ser muito maior. Só que quando a gente tem em mente que Jesus é muito maior que nós mesmos e que a tempestade, Ele é o dono dela. acontece isso, cara. Ele não fez a tempestade, mas ele permitiu que Pedro passasse ali, né? Duas coisas interessantes daquilo que a gente está comentando aqui, né? Falando disso daí. Primeiro, a experiência. A gente gosta de viver experiências, né? Sim. Mas é a experiência que dá o tamanho da nossa fé. Nossa, que outra frase que eu vou anotar A experiência aqui. que nós temos. Que eu vou montar uma pregação só com as frases A de hoje. Anota aí. A experiência que nós temos com Deus é o que dá o tamanho da nossa fé. Por isso que a gente tem que viver constantemente buscando estas experiências com Deus. Porque a gente vai tendo, nesse sentido, a nossa fé aumentada a cada momento e a cada experiência que a gente passa com Deus. E a aprovação, as provações, nos dão esta oportunidade de viver estas experiências com Deus. Que Deus, de repente, às vezes permitiu que acontecesse em nossa vida para que nos colocasse de volta no prumo e nos colocasse em pé. Então, ó, confiança vem depois. Eu passei pela experiência, e aí, passando pela experiência ali, mesmo que quase que momentaneamente, mas um pouquinho depois da experiência, logo em seguida vem o quê? A confiança, a certeza de que ele está ali, ele é o dono da tempestade. Dependência. Ele é o dono da tempestade. A tempestade é dele. Se eu estou passando pela tempestade, ela é maior que eu. Bom, mas Deus, que é o meu pai, que cuida de mim, ele vai cuidar de mim. Sim. Né? É isso que a gente chama de fé, né? E eu gosto de falar que a fé é quando você coloca o pé, né? Você dá o primeiro passo e depois Deus coloca o chão. E é a fé, você não tá vendo o chão, você não sabe se você vai conseguir pisar, se você vai cair, se você vai ter algo ali. Mas você deu o primeiro passo e a sua parte você fez. E Deus tá cuidando de tudo e ele vai colocar o chão uma hora ou outra. Você me fez lembrar daquele filme Indiana Jones e a Arca Perdida. Você já Nossa, assistiu já esse? Sessão vi. da tarde, Sessão pastor. da Sessão da tarde. A gente tem tarde. TV, Chegou da pastor. escola de manhã. Ixi. Não, mas é Eu sessão Eu da sou tarde, muito pô. nova. Hã? Ah, não, tá certo. Tá certo. Não, eu sou muito Tá nova. Não peguei. Você é louco. Você não assistiu peguei Lagoa esse. Azul? Vou mandar esse spoiler. Não, Deve Lagoa ter Azul, assistido, eu acho nem que eu sim. assisti, cara. Muito velho esse Não filme. sei. Galera, a gente tem uma palavrinha da semana aqui que eu acho que vai casar muito com o que vocês estão falando, que seriam circunstâncias aí. Léo, uma palavra de circunstâncias aí. Como assim? Não peguei. Uma palavra, A ideologia. tipo assim, ó, circunstâncias é a Quando palavra você aqui da pensa semana. em circunstância, O que você vem na acha sua cabeça? A que vem na primeira mente? palavra que vem na sua cabeça, vai lá. Circunstâncias? É, bora. Agora, hein? 5, Cara, não 4. veio nada. Dentro desse contexto aqui. Dentro desse contexto? dentro desse contexto. Circunstâncias. Uma palavra eu posso... Uma Uma palavra, uma palavra. Depois a gente comenta do que Mano, você pra falou. mim vem o... Uma palavra, Léo. Caraca, Circunstância, você pensa em Ó, eu vou dar um exemplo aqui, Qual ó. o exemplo? Dá Vamos exemplo. ver. Sofrimento. Sofrimento? Ah, circunstâncias. Mano, vulnerabilidade. Meu Deus do céu, eu nem sabia que essa Foi. palavra existia. Não, o pessoal Pensou, tá aqui, pensou, mas caramba. na hora velho. que ele jogou- Nossa senhora, velho. Tô falando, pessoal, Eu joga. não sei aplicar essa palavra. Eu fiquei com medo de falar sobre isso. Eu pensei, eu falei, caraca, não vai sair. Ô, Léo, mas por que você Vulnerabilidade. falou? Por que você usou essa palavra? Porque em meio a uma provação, a gente se sente vulnerável. Nossa, que lindo, cara. Eu acho que isso é comum, porque quando a gente percebe que a tempestade é tão maior do que a gente, Somos e a gente frágeis. não consegue controlar, a gente é tão frágil. É igual o exemplo que vocês deram do câncer. Pô, cara, tipo, uma pessoa com câncer não tá nas mãos dela, velho. É na mão de Não Deus, tá. velho. Não isso. tá. Em meio à guerra, eu não sei se vocês já leram o livro Arte da Guerra. É muito legal. Sun Tzu? Sim. Oxe, ali, Ele pô. fala que em meio a uma guerra é o período onde existe mais conversões. De uma pessoa ela olhar pra algo e ter uma esperança maior. Então, tipo assim, eu acho que em meio à aflição, em meio a essas provações que são difíceis, é onde, tipo, a gente se reconhece vulnerável, a gente sabe do pó que a gente veio, e aí a gente recorre. E aí, por ter essa vulnerabilidade, a gente percebe que a gente precisa acreditar e... Cara, Então, por isso que veio essa palavra na minha cabeça. Show, né? Vulnerabilidade. E olha que legal, tipo, depois de tudo isso que a gente falou, a gente é vulnerável de fato às provações, às tentações ali, a gente se sente frágil porque a gente não tem controle da situação. Eu acho que o ser humano em si, ele gosta muito de ter tudo no controle. Quando foge do controle dele, ele se desespera. Só que a partir do momento que a gente entende o porquê estamos sofrendo, né, a gente aceita o conselho de Tiago, que é sofrer com alegria, aceitar aquele sofrimento com alegria, a gente acaba desenvolvendo confiança, a gente acaba desenvolvendo fé
a gente acaba desenvolvendo um estado, né? Uma maturidade de você entender que, tipo assim, esse mundo não é pra mim, eu não preciso ver isso aqui. E a gente já tem uma certeza imensa que é o quê? Jesus conhece. Jesus conhece o que você tá passando. Que nem o pastor falou, existe sempre alguém no mundo que tá sofrendo mais que você. Sim. Aí a gente vai naquela questão de escadinha. Alguém vai sofrer, alguém vai sofrer, alguém vai sofrer. Talvez a pessoa que mais sofre no mundo fale assim, não, ninguém sofreu mais do que eu. Aí vem Jesus e fala assim, filhão, eu sofri mais que você. Então, eu sei o que você tá passando. Então, tipo assim, eu acho que a nossa maior segurança, né, nessa questão de tentação, nessa questão de provação, e a maior certeza que a gente tem para sofrer com alegria é entender que Jesus conhece. A certeza de que este mundo não é nosso, de que algo melhor está guardado pra gente e de que nós temos um pai que está aqui todos os dias e entende o que eu tô passando, o que eu tô vivendo, é sensacional. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, dessa certeza de Jesus, se o fato de saber isso daí nos ajuda a sofrer com alegria. Sabe por que eu acho que nos ajuda a dar um up assim pra situação? Vamos pegar uma situação do cotidiano. Passando por alguma coisa ali, você tá sofrendo muito. E aí vem alguém falar com você, tentar te acalmar, tentar te trazer uma esperança, mas aquela pessoa nunca passou pelo que você tá passando. Você vai falar, tá bom, ela tá falando, tá entrando por um ouvido e saindo por outro. Por quê? Porque ela não te entende. E você não dá credibilidade pras pessoas que não passaram pelas mesmas coisas que você. Tipo, tá bom, legal, obrigada por tudo que você me falou. Mas e aí? Não me atingiu tanto, igual você pensa que me atingiu porque você não passou. Mas quando vem alguém que passou pela mesma coisa, sabe diferente. Exatamente o que a gente viveu, a pessoa sabe até falar com a gente, sabe até dar um conselho melhor. E aí a gente se sente mais calmo, mais esperançoso. A gente tem onde se... Repousar, né? Isso, essa é a palavra. E aí... com Jesus é a mesma coisa, cara. Interessante você estar falando, porque tem um outro aspecto também, né? Você está falando dessa questão de Jesus saber exatamente, né? Porque ele passou as nossas aflições, passou por aquilo que a gente passou. Mas também tem uma outra situação, assim, daquele problema, né? Que você conta um problema para a pessoa e a pessoa fala assim, eu também já passei por algo assim e tal, e aí vai, né? Competição. Aí você aumenta o problema, aí ele aumenta um pouquinho mais. E aí fica nessa competição de... quem sofreu mais, né? Foi é só escutar, entender e, cara, esperar a sua oportunidade de dizer, o seu momento. Saber o seu momento. Porque senão se torna uma disputa. Competição de sofrimento. Aí fica uma competição de sofrimento. E a gente precisa... Aí Jesus desce e fala assim... Dá uma segurada aí que... A gente precisa muito ver isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer testemunhar para as pessoas usando o exemplo da nossa vida, mas a gente precisa usar o exemplo da vida de Jesus, é o principal. Que coisa bonita, vou anotar também. É óbvio que a gente passa por coisas que acontecem e que a gente deve sim testemunhar, deve contar os nossos testemunhos, mas principalmente, cara, focar em Jesus e mirar o coração para ele, porque... é ele que atinge, não é a gente, sabe? Então, eu acho que o primordial para evitar essas situações é falar de Jesus. Fala de Jesus e o resto... E aí o que é interessante também é que, assim, quando a gente vê situações assim, a gente fala, tem hora que a gente desliga, né? Deixa a pessoa falar, porque ela sofreu mais, então sofre aí, né? Você fica até tentando cortar. Deixa eu entender o que é sofrer de verdade. E aí o que vem na nossa mente é assim, a pessoa nem tá ligando pro meu sofrimento, né? Porque cada sofrimento... sendo menor ou maior do que o outro... É seu, exatamente. Você sofre do seu jeito. Está sofrendo do seu jeito. E você está sofrendo, ele é grande para você. Foi uma barreira. Foi uma barreira. E para aquela pessoa, você percebe, nem se importou. Mas Jesus não. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Ele está lá. Ele sabe quando você está sofrendo. Porque ele já viveu o sofrimento. Ele se importa individualmente com você, com o seu sofrimento. Então isso é extraordinário a gente pensar assim, né? Tem um trecho aqui no nosso guia que fala aqui algo bastante interessante. Fala assim, nossas energias devem se concentrar em como vamos reagir às situações e não no sofrimento. Olha que interessante. Sim. Então a gente não tem que gastar energia falando, olha, aconteceu isso, olha tal, olha tal. Focar na solução, né? É focar em como eu vou reagir. Porque o problema já está aí, cara. O problema já está diante da gente. O sofrimento já está acontecendo. E agora eu tenho que pensar em reagir. Então, eu vou usar um exemplo meu aqui, tá bom?
eu estava internado lá no hospital, né? Vocês sabem disso, quem está assistindo aí acompanhou e tudo mais, né? Oramos pelo senhor, E- pastor. Obrigado mesmo. Cada oração fez toda a diferença. Só Pode quem ter fez certeza. parte do time de oração, comenta aí. E aí o que acontece? Eu estava, inclusive, quando nós estamos aqui, e você que está assistindo aí o podcast, provavelmente, né, quando nós estivermos aí, você estiver assistindo, nós estaremos aí completando quase um ano, né, desse momento que eu passei. E teve uma hora que eu acordei, né? Dia 29 de março, eu acordei daquele momento ali de sono, né, de intubação, de coma. Acordei e olhei assim, passado mais 5 dias, vivi uma viagem, passado mais 5 dias, caiu em si. Então lá pro dia 3 de abril, eu caí em si. Nossa, o que aconteceu comigo? Nossa, foi grave. E aí eu tava deitado então na cama, e aí eu comecei a ver situações assim, eu não tinha força para levantar, não tinha força para andar, não tinha força para até para falar cansava. Não tinha força para escovar o dente, para levantar a escova de dente. Olha só, imagina, coisa simples, automático, né? E tudo mais E e que tal. a gente faz todos os dias. Que a gente faz todos os dias, que é automático pra gente. E acredito que tem aí, talvez, alguém assistindo que também está vivendo situações assim. E aí você fica pensando assim, aí naquele momento eu pensei a importância de saber do cuidado de Deus e me dar força para levantar a escova de dente e escovar o dente, né? De dar força para mim, para os meus músculos, para poder andar. Mas teve um momento que eu parei, que eu tive que parar e falar assim, eu estou fraco agora, mas se eu seguir todos os processos e deixar que Deus dirija a vida, vai passar. E é essa a mensagem que o Tiago fala. Todos os sofrimentos, Vão passar. todas as dores, ela vai passar. Você vai passar por elas. Entenda isso. Você passa. Por isso que ele pede para a gente ter sabedoria. Então, se de repente tem alguém aí que está passando por algum tipo de sofrimento, seja ele qual for, entenda uma coisa. O sofrimento ele vem, ele é grande, ele é maior que a de você, mas vai passar. Amém. E pastor, na visão geral da lição, é importante ler a visão geral para você ter o contexto todo. Eu peguei duas coisas, velho. A primeira, faz muito sentido, vai bater muito com o que o senhor falou agora, a sua história e tal, recente, né? Cara, quando nossa fé é real, ela não é dita, ela é percebida. Inclusive até um amigo meu fala isso, Daniel. Cara, é isso. Se você realmente tem fé, você não vai precisar explicar ela. Porque com as suas ações, as pessoas vão entender o que ela é. E outra coisa, cada vez que a gente suporta a provação, as aflições, a gente chega mais perto do caráter de Cristo. Amém. E aí é que vem a alegria, né, Léo? E aí que vem a Pois é. E aí alegria. é que vem a alegria. Essa alegria oculta no começo, mas ela vai se aparecendo quando você Ela vai suporta. indo. Que sensacional tudo, vocês aí, que a gente falou, que a gente comentou. Eu acho que foi... Acabou? Ah, acabou. Já? Infelizmente Foi rápido, acabou. foi rápido. Mas assim, gente, gostei muito do que a gente falou aqui. Acho que a gente realmente estudou mesmo a lição. Eu penso assim, que quando a gente se reúne, né, numa classe da lição da Escola Sabatina, não é você ler aquilo que já está escrito, mas é você realmente se aprofundar, colocar ali a sua vida no dia a dia para você de fato trazer a lição. E foi isso que a gente fez aqui. Eu agradeço todo mundo. Show demais. Obrigada, Agradeço o gente. pastor. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nosso amigão Léo também aqui. Faz um pix. Quer saber mais? Arrasta pra Mas é isso, galera. Acabou. Tá? Semana que vem a gente tem mais podcast. A gente não vai acabar por Amém. aqui. A gente vai continuar. Ribas, quer dar um recadinho no final? Cara, quero dar um recadinho. Semana que vem a gente tem mais. Tem. Com outros convidados Com muito certeza. especiais Você também. pode ser Já convidado, tá? trocaram a gente, pastor. Você pode ser convidado aí, quem sabe. E se quiser ser convidado, né? Quiser acompanhar a gente. Só o que me tem seguir que no fazer? Instagram. Só me seguir no Instagram lá. Não segue ele, não. Gente. Arroba LS Segue Pardinho. a comunidade jovem APS, falando aqui de novo. Ativa aí o sininho de notificação tanto do Instagram quanto do YouTube para você receber sempre as nossas publicações novas, os novos conteúdos que a gente postar por lá. A gente vai estar sempre atualizando vocês. Semana que vem a gente tem mais, então se inscreve aí no canal já para ajudar a gente e para não perder nenhum vídeo. É isso? É isso Esqueci aí. de alguma É isso coisa, aí. gente? Então tá de Não, boa. né? Acho que, Então tá pastor, tudo bem. tem alguma palavrinha final? Se não tiver, vamos orar. Vamos sim, vamos orar sim, mas eu quero aqui agradecer vocês aí por estarem participando desse projeto, né, piloto aqui, um projeto da lição, com a primeira Primeira, hein, mano? temporada, Primeira né? temporada. E a primeira lição.
Espero que realmente seja uma bênção para os nossos jovens, né, da Amém. comunidade jovem, que você realmente siga o nosso canal aí para estar por dentro e antenado com tudo que vai acontecer. Muita Exato. coisa boa vai vir pela frente. E, Léo, estão nos substituindo, mas vem outras pessoas boas E também amém, aí, né? amém. E vai Glória. ser bem para comentar a lição, para falar também. Grandes projetos vão acontecer, mas não deixe de estudar a lição. Lembre-se que essa é uma das ênfases do Ministério Jovem para esse ano de 2022 e assim vai ser para a nossa vida toda, fazendo do estudo da lição um estilo de vida. Deus abençoe muito você aí e vamos junto nessa. Ora com a gente aí, pastor. Vamos Finalizar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta lição, por estarmos juntos aqui estudando a Tua Palavra e aprendendo que as provações que possam de repente surgir diante de nós possam nos trazer alegria pelo propósito maior de sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nos direcionando para a eternidade. Amém. Esteja com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que essa lição seja uma bênção para todos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um abraço, galera. Obrigado, Senhor. Obrigada, gente. Até a próxima. Falou! Valeu.